Olá pessoal, hoje mais um Chama que é Show aqui diretamente de Nova York e eu estou com uma convidada muito especial. Estamos num ambiente super aconchegante e é tão gostoso você poder compartilhar histórias que valem ouro. E eu quero apresentar para vocês uma mulher incrível, uma mulher empreendedora que conseguiu alcançar grandes objetivos e propósitos na vida dela e ela vai compartilhar essa história com a gente. Eu tenho certeza que você aperte os cintos que vai ser muita emoção aí. Eu estou com a Terezinha Silva, empreendedora diretamente de Taubaté, que conhece o mundo e começou a sua trajetória também com uma história linda. Bem-vinda, Terezinha, no nosso podcast Chama que é Show. É um prazer enorme poder compartilhar esse espaço com você. E eu gostaria que você se apresentasse aí para o nosso público, contando quem é a Terezinha Silva. Oi, Rô, obrigada pela oportunidade, pelo convite. A minha história é meio longa, né? Que eu já tenho 30 anos de empresa, mas eu sou filha, né? Sou de 7 irmãos, uma família de 7 irmãos. E praticamente a gente não teve assim muito apoio para estudar, nada, mas eu sempre fui em busca de conhecimento. Com 16 anos já trabalhava, já aprendi a fazer várias coisas, viu, Rô? Sei cozinhar, sei fazer crochê, sei pintar, sei fazer um monte de coisa. E fui sempre buscando conhecimento, né? Depois, na minha trajetória, assim, logo no colégio, eu tinha um sonho de fazer jornalismo. Poxa, que legal! Mas aí o jornalismo era meio impossível para mim, dentro das minhas condições. E eu acabei assim, seguindo o conselho de uma professora. Na época eu já era mentora, né, gente? Nem sabia que existia mentoria. Tá vendo? Olha que legal, como é importante você ter alguém que te ajuda, te dá uma direção para um momento que você está passando. Isso faz toda a diferença. Faz. E ela falou, existe uma profissão que eu nem conhecia, né? Que é a contabilidade. E se você for e fizer a diferença, com certeza você vai ter sucesso. E eu acreditei tanto naquilo. Você pegou, né? Que eu peguei, assim, eu falei assim, vou com tudo. E entrei na faculdade, já procurei um trabalho na área, né, na indústria. Comecei como estagiária, comecei como auxiliar e fui mergulhando em conhecimento. E dali para frente foi só contabilidade. Tentei largar uma época também, mas voltei com tudo, não consegui. E eu peguei numa época, Rô, assim, de fazer para os escritórios o que eles não queriam fazer. Entendi. Então, chegava neles e falava assim, olha, que serviço você quer que eu te ajude aí? Na época era construção civil, que era obrigada a fazer lucro real. Eu falava, dá aqui que eu faço. E comecei a ajudar todos os escritórios, até que eu montei o meu. Que legal, então você começou a se conectar com escritórios, falando da sua principal habilidade, e que você estava ali para poder contribuir para que o resultado daquele escritório fosse positivo através da sua contribuição. Isso é incrível. Sim. Porque você trabalhou o seu conhecimento, porque você foi buscar conhecimento de uma área que alguém falou para você como era, você não tinha noção, não era algo que você falou, vou buscar isso. E começou a oferecer esse tipo de serviço. Então, você já foi empreendendo, né? Isso. Porque ser empreendedor é desafiador, né, Terezinha? Aí você montou a sua empresa de contabilidade? Sim, inclusive eu já estava com 2 filhas, né? Criei minhas 2 filhas sozinhas. E eu queria, assim, um trabalho mais para fazer em casa. Olha só, agora tem esse híbrido, né, home office. E na época foi mais ou menos assim que eu comecei, fazendo esse trabalho na minha casa. A minha babá me ajudava nas horas vagas e eu comecei a fazer a contabilidade para os escritórios, ajudar nesse trabalho, demanda que eles tinham atrasado e tudo mais, e comecei a trabalhar totalmente em casa, até que eu aluguei uma telinha verdinha de computador, aluguei um telefone. Isso, porque naquela época não tinha telefone. E foi crescendo, isso, foi crescendo, aí foi também outros escritórios me procurando, né, porque daí todo mundo ficou sabendo, e eu montei um escritório de contabilidade. E logo eu já fui conectar com quem? Com os sindicatos contabilistas. Lógico, olha aí a pegada, galera, do network. Ela começou a empreender, oferecendo um trabalho para os escritórios, contribuindo de uma forma positiva, um foi indicando para o outro,
E aí ela foi aonde? Na fonte. Olha como é importante você estar dentro dos ambientes daquele ramo, daquele segmento que você tem. Porque às vezes a pessoa ela quer seguir um caminho e não está num ambiente onde ela pode construir muito mais coisas. Porque eu tenho certeza que aí você montou seu escritório e começou a entender como funcionava mesmo o segmento, né? Exato. Eu fui para o Sindicato dos Contabilistas, lá nós fundamos um centro de estudos onde os profissionais começaram a se conectar. E com essa conexão eu fui para São Paulo também, conhecer o CRC já do estado de São Paulo. Comecei a frequentar convenções, seminários, tudo que tinha, que envolvia os profissionais de contabilidade, eu estava lá no meio. E aí você foi aumentando o seu conhecimento e o relacionamento. Exato. Porque quando você se relaciona, vem resultado, gente. Você não pode, eu falo muito, é essa movimentação, é estar com essas pessoas. Ô Terezinha, e aí você teve grandes desafios como empresária, contábil, né? O que você diria aí para esse público dentro da sua história real? Porque aqui nós só falamos de histórias verdadeiras. E aí, quando você constituiu a sua empresa de contabilidade, porque agora a gente fala empresa, lá atrás a gente falava escritório, a gente fala, nós somos uma empresária, nós somos uma empresa de contabilidade. Quais foram os principais desafios que você teve nesse período aí de constituir a sua empresa? Não, primeiramente pessoal, né? Porque eu tinha 2 filhas pequenas, que eu criei sozinha, então eu tinha que dar atenção tanto para a família, para as filhas, como também me dedicar à empresa. E os maiores desafios assim foi com relação mesmo aos preconceitos femininos, né? Mulher. Porque na época é mulher, então assim, ainda tinha um preconceito, porque meu escritório eu montei lá em 1994. Então naquela época assim, a profissão de contador era mais para homem. Era uma profissão meio que masculina. Então as pessoas tinham esse preconceito, né? Da gente, mulher, ir lá conversar com os empresários, dar conselho, ajudar na gestão. Nossa, mas como que uma mulher, né, faz isso? Vai conseguir fazer tudo isso. E é interessante mesmo esse seu comentário. Você sabia que somente em 2019, que na carteirinha do profissional de contabilidade que aparece a palavra escrito contadora, não aparecia, gente. Precisou mudar isso daí dentro do Conselho Regional de Contabilidade para que aparecesse esse nome como contadora. E era desafiador mesmo, porque você imagina uma mulher empreendedora numa profissão que literalmente era masculina, conseguir ganhar campo aonde era muito difícil. E aí você conseguiu conquistar os seus clientes, né? Você tem algum case de um primeiro cliente assim que você conquistou, que foi aquela coisa que você falou assim, esse é meu cliente, aquele que dá aquele case de sucesso para a nossa vida? Porque eu sempre falo, eu tenho uma cliente nossa que está comigo há 32 anos e eu abri a empresa dela, entendeu? E assim, é tão legal ela ver a transformação da nossa jornada. Queria que você compartilhasse um case. Então, Rô, eu tenho alguns clientes que começaram comigo e estão até hoje. Que ótimo, Bi. Ele se tornou até amigo, né? Porque a gente começou praticamente junto. Ele falou assim, vamos lá, eu dou a contabilidade para você, você consegue, você faz. E a gente acabou se tornando até amigo, né? Primeiramente, a gente conseguiu fazer essa conexão muito técnica, muito profissional, muito respeito, né? E a gente saber, né, realmente se colocar no seu lugar. Então, assim, a gente tinha realmente essa medida de profissional, de colega, de profissão mesmo. E é bom pegando esse gancho, né, que a gente está lá no Conselho Regional, que você falou que em 2019 que reconheceram a profissão de contadora. Eu participei... Mudou o nome, né? Mudou o nome mesmo, Rô, eu participei da primeira comissão da mulher contabilista, porque na época era tanto homem, que o próprio conselho criou uma comissão das mulheres. E eu participei dessa primeira comissão que está até hoje, né, para tentar engajar mais mulheres para a nossa profissão. Gente, olha como é importante. Você que é mulher, é tão importante você se conectar com mulheres, que esse caminho ele foi aberto por alguém. E quando o caminho
foi aberto como você só prosseguir, você identificar, você ver, porque são algo que as pessoas já passaram, trouxe uma transformação de tudo isso e hoje é você viver fazendo com que a inovação vai acontecendo cada vez mais. Ô, Terezinha, me fala uma coisa, aí você tem a sua empresa de contabilidade, eu sei que é uma empresa super respeitada dentro da sua cidade, e aí você conta pra nós como que foi a Terezinha lá pequenininha, jovem, e depois a Terezinha que se tornou hoje uma mulher também que conhece um monte de lugar, conhece o mundo, conseguiu estudar 2 filhas, que elas são mulheres de sucesso também. Então conta lá um pouquinho, Terezinha pequenininha, Terezinha jovenzinha e hoje essa grande mulher. Desde muito pequena, né, todas as minhas lembranças, inclusive minhas irmãs mais velhas falam isso, eu sempre fui diferente de casa, né? Eu sempre quis fazer tudo na frente de todo mundo, eu era mais atirada, vamos dizer assim, a mais sapeca, que mais falava. E com isso eu fui realmente me desenvolvendo e indo para esse lado. Então eu fui lá, a gente ia para a igreja, eu queria participar de tudo, eu queria dar palestra, eu queria fazer as leituras da missa. E assim eu fui. A liderança, como sempre. E participava de grupos jovens. E assim eu fui só me desenvolvendo, né? E cheguei, né, como presidente de sindicato por 4 gestões. Também implantei uma corrida do contabilista na cidade de Taubaté, que hoje é referência e faz parte do calendário oficial da cidade. Que legal. Estou há muito tempo já no Conselho Regional, colaborando na Comissão da Mulher. E no escritório, né, com todos esses anos de sucesso e trazendo muitos clientes, assim, que tem mais de 20 anos comigo. Legal, eu sei que você tem uma pegada diferente, você gosta muito de contribuir com os jovens. Sim. Em ensinar, em mentorar, em falar. Conta um pouquinho como que é essa sua trajetória com os jovens. Eu guardo muito isso, né, que foi a mentoria que eu tive da minha professora, depois eu tive também uma ótima mentoria de um professor de faculdade. Então, eu sempre observei isso, como é importante, né, os mais velhos, os mais experientes, trazer para nós como é a vida, como é o caminho, como a gente trilhar e mostrar para nós nossas opções, né? Sim. Então, eu sempre gostei disso, sabe, Rô? E aí, hoje, eu vejo a nossa profissão meio assim, desacreditada, o pessoal achando que vai acabar e tal. Eu falei, não, gente, não é nada disso. Então, eu estou indo lá nos jovens, fazendo mentoria, inclusive é um trabalho social que eu faço. Legal. De trazer os jovens lá do ensino médio e mostrar para eles um pouco das profissões, quais os caminhos para o sucesso das profissões e principalmente focando na área contábil. Claro, porque a gente defende, porque eu sempre falo o seguinte, nós contadores não precisamos conhecer todas as profissões, mas Sim. todas as profissões precisam conhecer um contador, isso é incrível! Então, para mim, é a melhor profissão que existe no mundo! E eu falo isso para eles, sabe? Porque você pode ser um médico, você pode ser um engenheiro, pode ser dentista, Você precisa de um contador. mas você precisa entender de contabilidade, porque tudo que você for empreender, você vai ter que entender um pouco de contabilidade. Então, contabilidade é uma base. Então, se hoje você está em dúvida, não sabe a faculdade que faz ou não tem condições ainda, vai lá, faz contabilidade, você vai conhecer uma base de gestão, uma base de como organizar uma empresa e aí você sai realizando aí todos os seus sonhos, entendeu? É incrível, gente, olha só, você fazer um trabalho social, você compartilhar aquilo que te levou a alcançar um patamar diferente, faz toda a diferença, Sim. né? E você? Nós estamos aqui diretamente de Nova York, vivendo uma experiência incrível, aprendendo, construindo grandes oportunidades de negócios gerado aí dentro do mundo, porque hoje nós temos uma liberdade geográfica que a gente pode estar aonde a gente quiser. E eu gostaria, Terezinha, que você comentasse como que foi a primeira vez que você realmente começou a ter uma experiência fora do Brasil. Isso é muito interessante, porque eu sempre incentivei minhas filhas, assim, né, a voar para o mundo, né, e acho que eu incentivei até demais, que hoje tenho uma filha que está há 8 anos já morando no Canadá. Mas com 18 anos, essa filha mais velha, ela falou, mãe, não vou fazer faculdade, eu vou fazer
um intercâmbio em Nova York. Aliás, ela veio aqui, Meu Deus New Jersey. tinha que ser. Ó. Então, ela ficou um ano aqui e nesse período eu falei assim, não vou perder a oportunidade, né? Eu vou conhecer. E foi muito louco, porque eu vim sozinha, na época não tinha celular, e eu desbravei o mundo, eu falei, eu vou. Daí cheguei aqui, e encontrei com ela e já conheci, tive o primeiro contato com Nova York, né? Conheci todo esse espaço aqui, já voltei outras vezes e agora, né, depois de muitos anos, aqui novamente. Então lembrar disso é muito legal. É muito bom. E detalhe, agora gravando dentro de um podcast, compartilhando a sua história, que isso faz toda a diferença, Terezinha. Sim. Muito feliz em poder ouvir a história dessa mulher, gente empreendedora, de sucesso, que desbrava o mundo, podendo compartilhar um pouquinho da sua história com o nosso podcast Chama Que É Show, aqui nas alturas, nesse ambiente lindo. Eu quero agradecer, Terezinha, de você poder compartilhar um pouco da sua história com a gente. Eu tenho certeza que essa história vai motivar outras pessoas, porque são histórias verdadeiras, e é sobre isso, é estarmos no ambiente certo, com pessoas certas, fazendo com que a nossa jornada seja uma jornada de sucesso. Então, mande um recado aí para os nossos seguidores, para que eles assistam isso daí e leva aí um insight aí desse nosso bate-papo. A gente estava até comentando muito nesses dias, né, Rô? Porque a gente não está aqui só passeando, a gente está trocando muitas ideias. E uma coisa que ficou muito forte, né, que até uma psicóloga me falou, foi que cuidado com as suas escolhas. Você precisa ter escolhas. Porque se você não escolher alguma coisa, a escolha vai tomar essa decisão por você. Então é assim, faça alguma coisa que você sonha, que você quer, mas escolha e faça as escolhas certas, conectando com as pessoas certas. É isso mesmo, gente, tá vendo? Se você tem que mirar alto, porque o céu, ele não é o nosso limite. O céu, ele só é uma parte daquilo que você está buscando para você ter uma vida de sucesso. E a rede social da Terezinha, qual é, Terezinha? Eu sou Terezinha Silva. Então siga essa mulher lá, veja os conteúdos dela e aquilo que ela pode oferecer. Uma mentora de oratória, se você estiver precisando, chama ela. E me segue aí, compartilha esse vídeo e vem com a gente. Eu sou Rosângela, não, meu Instagram, sou Rosângela Costa. Vem comigo e chama que é show!